Ei, boa tarde. Vamos para mais um podcast. Dessa vez eu tô com o Eduardo Val e eu quero que ele comece se apresentando. Prazer falar com você, Eduardo. Comece se apresentando para quem está em casa. Prazer todo meu, Eliana. Então, meu nome é Eduardo Val, tenho uma formação acadêmica em administração de empresas, fiz pós em finanças, marketing, trabalhei no mercado corporativo, trabalhei em banco e trabalhei em empresa familiar. Quando eu estava nos meus 30 e poucos anos, eu desejei realizar algo que vai para além de uma atividade profissional tradicional. Eu não sabia bem exatamente o que era e fiz uma viagem introspectiva para compreender e dar escuta para os sinais que estavam transitando dentro de mim, né? Após isso, eu fiz psicologia organizacional, depois eu fiz psicanálise clínica, depois eu fiz terapia familiar sistêmica e também venho de uma escola de São Paulo chamada Interface, que é práticas colaborativas e dialógicas. Que isso tem a ver de que maneira eu me coloco na relação com o outro. Que lugar que eu vou construir com o outro esse relacionamento, né? E usa o diálogo como um arquiteto para a construção desse caminho. Onde tudo isso aí deu liga? Onde você uniu todo esse conhecimento, toda essa expertise, essa experiência aí? Exatamente. Essa escola, a Interface, e aqui eu já começo agradecendo a organizadora do curso, chama-se Marilene Grandesso, é um gênio, uma pessoa fantástica, e tantos outros professores, mas aqui eu quero trazer uma outra professora chamada Helena Maffei. É uma senhora extremamente fofa e habilidosa, inteligente, mas ela não gosta de ser chamada de senhora. Mas eu não encontrei ainda uma palavra que descreva, que defina a altura, o ser humano que ela é. Então, já que eu adentrei a questão do agradecimento, eu também quero falar da Marlene Simonetti, que é do Instituto Crescer, junto com a FDV, que foi a escola que me formou como terapeuta de família, sistêmico, né? E também não poderia deixar de falar da Ilma Cunha. Ela é uma pastora, terapeuta, que ela me inaugurou o que já estava em mim, o discernimento para compreender as dinâmicas das famílias sobre a ótica espiritual. Então eu utilizo muito a Bíblia como uma ferramenta de elucidação. Um norte, o caminho, a forma. Obviamente, eu respeito a família que por alguma razão não comunga desse mesmo valor, tá? Mas isso é um norte para mim e eu queria deixar isso registrado. Então, como deu liga, é exatamente isso. Essa escola das práticas colaborativas e dialógicas, ela nos ensina, ela nos convida a colocar com o outro num diálogo colaborativo. Então, esse diálogo colaborativo, ele une todos esses saberes, né? E potencializo e dou espaço para o saber do outro. Então, eu abro mão do meu saber para dar voz e escuta ao saber do outro. Eu quero entrar agora começar por um dado estatístico. Eu acho importante entrar nesse dado estatístico para você entrar no assunto do seu trabalho hoje. Você me trouxe um dado muito interessante, que 80% das famílias, das empresas hoje são familiares, dado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas que muitas não passam da terceira geração. 5% param ali, quando depois são vendidas para multinacionais, conglomerados. O que acontece com essas empresas? Vamos falar um pouquinho disso? Como funciona? Por que elas não se mantêm? Olha, existem vários fatores, mas talvez eu escolha um que é o pano de fundo de todas elas, tá?
Então, qual é o meu trabalho hoje? Eu trabalho com a empresa familiar e as suas dinâmicas relacionais no contexto empresarial, e eu trabalho na clínica atendendo aos clientes, né? Desenvolvendo um ensaio terapêutico. Então, assim, esse olhar que eu vou apresentar agora, isso tem muito a ver com todas essas experiências e vivências que eu tive com todos esses professores, mentores e linhas teóricas. Então, o que eu vou dizer? Nós estamos no ano de 2023. Os fundadores que estão hoje conduzindo as empresas familiares, eles estão em média com seus 60, 70, 80 anos. Tá? Quando a gente volta o contexto histórico deles na infância, pré-adolescência, a gente vai encontrar famílias com limitações financeiras. Então, o irmão mais novo herdava o sapato do irmão do meio, que herdava o sapato do irmão mais velho. Não havia bicicleta, se havia era do pai. E os meninos andavam na bicicleta do pai. Eu vou trabalhar para construir riqueza para eu poder ter minha família. E então ele adentra nesse mercado de trabalho. Eles não sonhavam em fazer pós-graduação, estudar no exterior. Não era o foco desse grupo na sua infância e pré-adolescência. O foco tinha mais a ver com a sobrevivência do seu sonho e, por consequência, da sua família. Quando eu encontro esse grupo hoje, eles ainda estão no mesmo setup mental de trabalhar, da empresa dar lucro, de ser eficaz. E o que isso ocorre? Isso ocorre uma dinâmica muito interessante. Pensa nesses filhos que foram criados por esse pai que estava dedicando o seu tempo para a empresa e que muitas vezes esse filho, querendo que o pai participasse do jogo de futebol dele ou de que a filha pudesse viajar com o pai não pôde se dedicar esse tempo nessa relação com os filhos porque ele tinha uma causa que é a subsistência desse negócio. Então, essas crianças, esses jovens, eles vão crescendo à luz de um lar onde eles vivenciam e sentem a ausência do pai. Veja, eu não estou dizendo que houve abandono desse pai. Eu estou dizendo do sentimento desses filhos. Um irmão tem que se disputar com outra atenção do pai. Agora, esses irmãos têm que disputar com a empresa a atenção desse pai. E eles sempre perdem. Então, eu estou construindo o contexto para responder a sua pergunta. Quando a gente encontra essa família dentro desse contexto empresarial, o que a gente observa? Disputa entre irmãos, porque querem a atenção do pai, e o contexto empresarial é a melhor forma que eles podem utilizar para esse fim. Existe aquela expressão popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eles trazem para si o desejo de ser validado, de ser reconhecido, e com isso há uma disputa com o outro irmão. Então, quando a gente chega num contexto desse, a gente vê muita disputa entre departamentos, porque o que ocorre? As pessoas que estão envolvidas com o filho A vão abraçar a causa dele. O outro departamento que está envolvido com o filho B também vão abraçar a causa dele. Então, o que a gente encontra aqui, falando para o pessoal de RH das empresas? A gente encontra um clima organizacional bem tenso, bem sem luz, sem brilho, sem vida, né? Porque o que o fundador, os outros empresários, os responsáveis sentem, reflete em toda a empresa. Exatamente. Não só o que sentem, como é a dinâmica da relação entre eles.
A minha formação na interface e a minha formação como terapeuta de família, eles abraçam uma causa de uma escola chamada Escola de Palo Alto, que se originou na Itália e hoje está na Califórnia, Estados Unidos. Essa escola, dentre suas contribuições na sociologia, na filosofia, na psicologia, ela traça uma linha que é muito legal. Ela diz que nós, seres humanos, nos comunicamos o tempo inteiro, mesmo no silêncio. Expressão, olhar. Expressão corporal, facial, né? Uhum. E, inclusive, dormindo. Os médicos do sono sabem dos sinais que o corpo dá, mesmo quando aquele indivíduo está dormindo. Então, veja, se nós somos seres que nos comunicamos o tempo todo, e esse filho não consegue expressar de maneira assertiva onde está a sua fome na alma, ele utiliza de mecanismos para comunicar a dor dele, criando essa disputa com o irmão e, por consequência, disputa entre departamentos. O que isso é interessante observar? Quando uma empresa de uma consultoria tradicional entra nesse contexto empresarial, ela vai olhar os processos. A inteligência está voltada nos processos, no modelo de negócio, no modelo de governança. E a palavra inteligência, ela é bem interessante. Ela vem de intelligere. E a gênese dessa palavra é ler por dentro. Então, essa empresa ela consegue ler por dentro dos processos, mas ela não alcança a leitura por dentro dessa trama familiar. Deixa eu voltar um pouquinho. Uma empresa familiar que está em desequilíbrio, está doente. Quais os sinais que ela dá? Qual o momento dessa empresa procurar ajuda? São 2 sinais que ela dá. Eu digo que o primeiro é da esposa do fundador, porque ela é a depositária da reclamação de todos. O marido reclama com ela a disfunção dos filhos, das relações dos filhos, e os filhos dialogam com ela as inquietudes que tem com o pai e com o irmão ou os irmãos. Então ela fica como a depositária de todo o problema. E com um agravante, ela não se beneficia da realização do trabalho e das finanças da empresa como o marido e como os filhos. Ainda tem a frustração, então. Ainda tem a frustração. Então ela fica como depositária dessa trama. Um outro sinal é que o pessoal do RH dá, por conta do clima organizacional. E qualquer intervenção que se faça no departamento e no processo não resolve. Por quê? Porque esses filhos, essa trama familiar, quer continuar comunicando que há algo que não está bem neles. Eu queria que você aproveitasse esse momento, então, para fazer um comparativo, um parâmetro e explicasse a diferença entre uma consultoria tradicional que vai entrar nessa empresa para tentar resolver, e da sua assessoria. Legal. A consultoria, ela parte da premissa que o consultor tem o saber, tem a inteligência para olhar dentro do processo, tá? E aí ele faz a intervenção. No meu trabalho, eu chamo de assessoria, ou seja, é um trabalho construindo coletivamente. É um trabalho de todas as mãos. Então, esse trabalho de todas as mãos é o que vai me permitir fazer a leitura por dentro da dinâmica dessa família, dos valores dessa família, das motivações dessa família, dos excessos que há nessa família ou das faltas que há nessa família. Veja, é ler por dentro. Então é interpretar, entre aspas, as letrinhas que estão ocorrendo nesse diálogo e a gente arquitetar de maneira assertiva, gerando diálogos assertivos, significativos, construindo conjuntamente o que eu chamo de uma unidade em meio à diversidade. Quer dizer, o que une essas pessoas, tá? Quando a gente tangibiliza essa união, quando isso está bem sedimentado,
quando cada um consegue validar a aptidão do outro, as habilidades do outro, a função do outro, aí a gente faz a intervenção coletiva do processo. É um trabalho conjunto que demanda muito cuidado, porque você vai no íntimo desses profissionais, você vai além das paredes da empresa, né? Acaba, de certa forma, indo, e eu vou dizer para você, todas as empresas que eu tive a oportunidade de realizar esse trabalho de assessoria, inevitavelmente os membros da família compareceram por decisão própria, isso é importante colocar, um trabalho paralelo de terapia. Tudo bem que o foco era objetivar aquela questão que a gente estava tratando pontualmente. Obviamente, outras pessoas seguiram para tratar outras áreas da vida e tal, mas inevitavelmente ocorre deles perceberem por si só, esse que é o detalhe. Eles é que chegam à conclusão por eles mesmos, sabe? E tem uma outra coisa interessante que vale a pena colocar. Às vezes, quando a gente vai fazer esse trabalho dentro da organização, às vezes é um ou outro que está disposto a. E tudo bem. No primeiro momento, eu não preciso de todos. Na hora que a gente começa o trabalho e na maneira que eles percebem que a gente vai arquitetando de maneira assertiva, validativa, outros membros vão chegando. Para ilustrar, eu tive a oportunidade, dessas minhas andanças, eu tive a oportunidade de ouvir de um membro da família que a empresa consultora disse: o seu pai adjetivou de maneira negativa porque ele não estava desejando adotar um modelo de governança. Então, essa empresa ela adjetiva de forma negativa para esse membro da família e eles não percebem, eles da consultoria não percebem que isso está gerando mais problema. Por isso a importância da compreensão da dinâmica da família. Então, meu trabalho foi exatamente na contramão daquilo que foi feito. Era validar esse fundador, validar a história dele, validar o legado dele, conduzir de maneira que os filhos pudessem honrar a história do pai, entender as virtudes e as limitações e, a partir daí, construir um modelo de governança que faz sentido para todos. Essa mediação familiar, pelo que eu estou entendendo, é um processo único, né? Assim, específico com cada um que está ali, vai além da empresa. Você toca em pontos muito profundos, por isso é importante que eles queiram, né? Eu acho que o prazo de trabalho disso depende disso também, da aceitação de cada um. Interessante essa pergunta. Eu já perdi um trabalho porque na proposta o cliente em potencial desejava que eu colocasse um prazo de conclusão. E como o meu trabalho é uma construção conjunta, que depende não só de mim, mas de outras pessoas, outros membros da família, eu não pude colocar esse prazo. E nesse caso, eu perdi essa oferta de trabalho. E nesse momento, eu tive essa percepção de que a empresa que ganhou a proposta, ela interviu no processo, mas ela não teve a inteligência, a capacidade de ler dentro da dinâmica familiar. Então, provavelmente, o próprio sistema boicota aquele processo que ele... É importante que esses profissionais, empresários, né, desde o fundador até filhos e netos, entendam que por diversas vezes, se não todas as vezes, você me explica, eles trazem coisas da família? Sempre traz. Na infância, ciúme entre os irmãos, apego com a mãe, com o pai. Como é que funciona isso? Inegavelmente traz, ainda que não haja consciência disso para eles. Toda essa trama familiar que comparece no quesito de casa, da origem, do gênesis da família, elas comparecem no âmbito organizacional. Então, agora eu consegui, nessas falas, criar um contexto para responder uma pergunta sua lá de trás.
Por que que 5% só chegam na terceira geração? Porque essas tramas relacionais, elas não são tratadas. O que ocorre? Existe uma linha da ADM que diz o seguinte, ó, a empresa não morre, ela é absorvida por outra ou outra toma o lugar dela. Não deixa de ser verdade. Mas olha que coisa interessante. Vamos olhar aqui, nós estamos falando de Vitória, Espírito Santo, tem a Chocolates Garoto. E originalmente foi uma empresa familiar e que por razões ela decidiu vender para uma grande empresa. O que acontece ali? A gente que teve a experiência de comer daquele bombom Serenata de Amor, Original? Não é da minha época não, mas... Você vê a sua pergunta. Original, quer dizer, houve uma mudança. Sim. Então, uma empresa nova comprou, ok. Ela está faturando? Ok. Mas duas perguntas que fica que o IBGE não mostra. Como é que ficou esse valor, esse legado da família que foi tão arduamente dedicado, construído para que atingisse um produto daquele nível? Onde ficou esse legado? Outra pergunta. O BNDES fala da percentagem a respeito dessa empresa, quer dizer, 5% chegar à terceira geração. Qual o estudo que se tem para saber como é que ficaram essas famílias após ou o fechamento ou a venda dessas empresas? Nem fala. Como é que ficaram muitos fundadores que ainda estão vivos, né? Não dessa empresa, mas do geral. Como que ficou? Porque eu acho que eles colocam o que você falou agora aí. O coração, né? Isso que vai mudando de geração em geração. Bem interessante. Colocam o coração, colocam a alma e colocam o espírito. Então, veja. Lembra daquela expressão que eu usei, a farinha pouca, meu pirão primeiro? Então, nesse contexto de faltas relacionais, a empresa se tornou um lugar onde os filhos e o pai tinham a chance minimamente de relacionamento. Quando essa empresa sai de cena ou quando entra uma nova diretoria, ninguém sabe como é que essas famílias ficaram após. A esposa sabe. Porque ela é o elo, né? Era o elo, né? Exatamente. Ela é aquela que é a depositária da frustração do marido e da frustração dos filhos. Então, assim, nessa trama das empresas familiares serem perdidas ao longo da história, isso afeta, inevitavelmente, a capacidade de geração de riqueza da família. Daí a opção por vender essa empresa também. Mesmo que venda, o que ocorre? Ele passa a ser um utilizador passivo da receita. O dinheiro entra, ele tem esse recurso, mas ele se torna passivo, essa família deixa de produzir. Porque o palco relacional era a empresa, ainda que fosse conflituosa. Quando esse lugar, quando esse palco sai de cena, eles se perdem de como se relacionar pós isso. Então, há casos de depressão, há casos de suicídio, há casos de separação, há casos de drogadição. Forte. Quando é o momento de procurar ajuda, existe solução se eles quiserem? Vou deixar minha pergunta para você a partir daí, tá? Existe solução se os próprios empresários, os filhos, os netos quiserem resolver isso? Tem como salvar essa empresa? Tem como salvar. E agora é uma oportunidade que eu estou tendo de expressar essa minha forma de intervenção. Existe solução para isso? Se eles procurarem ajuda, se eles deixarem que você faça essa intervenção? Existe. E essa intervenção, como eu te falei, ela vai muito além dos processos do departamento. Essa intervenção, ela visa criar um contexto onde as relações possam ser ressignificadas através do diálogo.
quando há um embate familiar, quer seja no ambiente do lar ou empresarial, as narrativas ficam empobrecidas. Muita briga, muita discussão. Muito xingamento, né? E elas não conseguem sair dessa trama, tá? Então, quando a gente vem no sentido de arquitetar esse diálogo, ressignificar esse diálogo, ao invés de falar de problema, falar das potencialidades dessa família e daquilo que os une, eles mesmos são capazes de sair desse lugar. Eles vão... Você joga a luz e eles conseguem enxergar onde está o problema. A ideia é exatamente essa. É, através do diálogo, eles poderem se escutar e, à medida que se escutam, eles vão tendo maior compreensão dessa forma com que eles se relacionam e a gente oferta novas possibilidades de diálogo para uma nova possibilidade relacional. A gente pode falar de uma autorreflexão. Eles estão falando, como você disse, você deixa que eles falem, eles se escutem e reflitam sobre isso? Exatamente. Eu criei um método chamado Link, e aqui eu quero também agradecer a Adriana Miller, que foi minha orientadora. E esse método, ele tem como premissa o quê? Eu utilizo das linguagens e dos símbolos corporativos como metáfora dialógica. Então, é como se eu levasse a clínica para dentro da empresa, mas de maneira que eles não sentissem que é um ambiente terapêutico, porque a gente vai falar de business. Mas à medida que a gente vai construindo com essa família um diálogo, que a gente vai conseguindo identificar os significados, o que é o significado do dinheiro, do poder, desse departamento, o que essa empresa significa para você? Muitos que estão ali, de repente, nem querem estar ali. Boa colocação. Isso abre uma porta para a gente falar de uma outra questão, porque vamos imaginar uma família onde tem uma empresa de engenharia. E por acaso tem um irmão ou uma irmã que é da área de artes. Mas ela está ali, ou ele está ali, porque é o único palco onde eles podem se relacionar. Olha, pode parecer bobagem, mas isso é de uma significância enorme. Porque ela está fazendo algo que não quer, mas ela não consegue sair. E ela não sabe o porquê que ela está presa aquilo ali. Então, quando eu digo que é esse palco que permite essa relação minimamente com os irmãos e com o fundador, para ela fica uma relação antagônica de amor e ódio. Eu quero estar com eles, mas não quero estar aqui. E muitas pessoas atravessam a sua vida, a sua história, sem pagar o preço de realizar aquilo que ama. Por medo de... Não digo desafiar, que é uma palavra muito forte, mas por medo de se impor de alguma forma diante do pai, do fundador, de um avô. O que prende ali? Você já falou que é o palco, né? Que eles, claro, têm essa relação familiar, mas algo mais? Se esse filho ou essa filha, né, deseja ir para artes plásticas, por exemplo, ovelha negra da família. Por que é a ovelha negra da família? Porque ela traz visão de vida e valores que são diferentes daquele grupo. Então, quando ela deseja vivenciar o seu propósito de vida, muitas vezes ela não se autoriza porque ela tem medo de pagar o preço de ser a ovelha negra da família, de não ser compreendida, o seu modelo de mundo. De não ser aceita. De não ser aceita. Por exemplo, pensa num almoço de domingo. Todo mundo falando de engenharia. Todo mundo falando de engenharia, de negócio, de mercado, e ela não encontra espaço para poder falar dos sonhos dela, dos valores dela, do modelo de mundo dela. E aí eu quero que você fale duas coisas para mim. A gente vê aí uma questão de você ser escravo desse mundo moderno, desse mundo corporativo. E outra coisa, a família não percebe que ela pode ser aquele tempero que a família precisa? Também, do diferente?
No primeiro momento, a família não percebe, porque ela traz um vetor de reflexão diferente desse contexto familiar. Mas quando a família quer, ela consegue. Porque eu digo que essa questão heterogênea de habilidades, heterogênea de modelo de mundo, de visão de mundo, de valores, isso é um tempero extremamente valoroso e rico para esse contexto de família. É o diferente, né? É o diferente, é o que torna essa família diferente. É aquele sabor do chocolate garoto que hoje a gente não encontra mais. Se industrializou, não tem mais, né? Porque O industrializou. valor do carinho, do amor. Porque aí o lucro passou a ser o primeiro lugar do negócio. Uma vez eu atendendo uma família, ele dizia que a família tinha que se relacionar a partir da empresa, era uma máxima. Uhum. Aí eu perguntei para ele de novo, repete o que você acabou de me dizer. Ele disse o seguinte, que a empresa em primeiro lugar e a família se organizar a partir da empresa. Aí eu digo, como é que a família se organizando a partir da empresa, ela vai perder a sua identidade, ela vai perder os seus valores, ela vai perder essa filigrana que o mercado percebe do seu negócio. O diferencial, né? Na verdade, o ideal é que a empresa se molde aos valores da família. É isso que torna ela única e particular. Quando a gente vê a Alemanha, 80% das empresas alemãs são familiares e a contribuição dessa empresa é de 80% do PIB. E ela não tem perda ao longo da geração. Elas entenderam que juntos elas dão mais certo do que separado. Provavelmente por um contexto pós-guerra, por um contexto histórico, né? Eles entenderam que juntos eles têm mais chance do que separado. Então eu trago essa mesma filosofia dentro das minhas intervenções. Juntos, cada um compreendendo o seu modelo de mundo, cada um compreendendo os seus valores e a gente encontrando aquilo que une, isso se torna único para o mercado. Agora, você fala dos juntos, mas não necessariamente trabalhando juntos, porque, por exemplo, essa ovelha negra que a gente, né, intitulou aí, ela pode não estar feliz, ela pode ter a vocação, como você mesmo disse, mas não o propósito de estar ali. Explica um pouquinho disso. Ótima colocação. Ela pode não trabalhar no corpo organizacional dessa empresa, mas se ela traz, por exemplo, um viés da arte, ela pode trazer a ideia de uma construção do produto ou do serviço numa linguagem de imagem. Ela pode trazer uma construção mais refinada da logo da empresa e consiga comunicar ao seu mercado os valores que estão intrínsecos dessa família. Então, ela não está na engenharia, mas ela está no entorno, mesmo fazendo outro business dela. Ela pode até ter o ateliê dela, pode até ter outros afazeres, mas o saber dela encontra espaço nesse palco. Qual a mensagem que fica aí, Eduardo? Ainda mais esse mundo tão competitivo, tão feroz, né? Que todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma tecnologia nova e todo mundo hoje pode, né, ter acesso a isso. Qual a mensagem que fica disso? Que as empresas hoje, mesmo que com integrantes e membros diferentes, podem dar certo? Um pode estar ali no marketing, um pode estar na contabilidade, um pode estar no maquinário, um pode estar na indústria, cada um respeitando a sua individualidade. O que você falaria? Ela pode dar certo desde que a atividade dessas pessoas nessa empresa não esteja vinculada à construção da sua própria identidade. Quando eu utilizo do mundo corporativo como um viés de construir a minha identidade, a minha relação com esse trabalho passa a ser tóxica. Agora, eu posso realizar a mesma ação, eu posso fazer a mesma coisa, mas se a minha identidade já está saciada na minha relação com Deus e eu faço esse trabalho por um propósito de vida, então a relação com aquele trabalho e com aquelas pessoas ela se torna leve, colaborativa. Se hoje você tivesse a oportunidade de falar com os fundadores, queria que você já atendeu vários, tivesse essa imagem agora na sua cabeça de um deles,
quando a gente te pediu ajuda? Um senhor de 60, 70 anos, não sei, né? 80. Que sonhou com aquilo, com aquele produto, que começou, que vendeu tudo, que queria o sustento da família. O que você falaria? Que hoje está nessa situação de precisar de ajuda. O que para esse fundador você falaria? Eu diria o seguinte, que ele alcançou o sucesso no sentido de construir aquela empresa, de construir um espaço no mercado. No entanto, o desafio agora seria a construção do seu legado. O que é o legado? É o que vai ficar depois que ele partir. Então, é interessante que ele traga luz sobre isso, porque se as relações dessa dinâmica familiar não forem ressignificadas, quando ele partir, essa empresa vai se perder. Ou vai falir, ou vai ser comprada por outro. E vai perder a nuance, aquilo que esse fundador lutou desde a sua jovialidade, né? Então, é isso que eu diria para o fundador, que o legado dele precisa agora do tempo e da dedicação dele. Agora você está numa sala com os filhos, mas principalmente com os netos, né? Que agora são jovens super conectados, que falam 3 idiomas, que têm acesso a viagens internacionais, que estão em grandes empresas, mas que estão vendo a empresa dele familiar ruína mesmo, né? O que você diria para ele? Já que você já teve contato com esse fundador, que sonhou, que deu valor, deu sangue naquela empresa. Para esse jovem, o que você diria? Eu diria que ele não utilizasse desse palco como uma única fonte relacional com esse pai, que ele pudesse construir essa relação paternal, fraternal, para além das fronteiras da empresa, ressignificando a sua relação com esse pai, validando esse pai nos seus erros e nos seus acertos, se apropriando da experiência desse pai, mesmo ele não tendo aquela formação acadêmica que hoje esse filho tem, mas o pai tem uma formação tácita de vida que os filhos não têm. Então, que esses filhos possam se apropriar, tomar posse dessa experienciação e vivência desse pai, para que possa ressignificar suas relações e lidar com essa empresa de maneira mais leve, mais voltada no seu propósito de vida, do que como um agente que está reivindicando qualquer coisa em relação a esse pai e usa do contexto da empresa como uma forma de se expressar e reivindicar o seu direito. Eduardo, é no presente que se constrói o futuro de uma empresa? Isso precisa ficar claro para essas pessoas? Eu diria até um pouco mais, Eliana. É ressignificar o passado para edificar o presente, para que eu possa construir um futuro livre do jeito que eu quero. Porque se eu não ressignifico o passado, eu não tenho a independência do presente. Eu fico escravo, subjugado a esse passado. A dívida que, porventura, o pai tem, ou a mãe, né? Eu fico subjugado a esse lugar de refém, de que o outro é meu devedor. Então, com isso, eu não lido com a minha liberdade no presente. Portanto, o meu futuro... Tem um cantor popular que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, é estar num lugar que não exerce liberdade. Para a gente terminar, a gente está caminhando para o final. Você gostaria de trazer algum caso, algum exemplo? Porque a gente falou aqui, você vai nas empresas, a intenção primordial é manter essa empresa viva, saudável, em equilíbrio de novo, mas você atinge pontos ali da família. Algum resultado que te marcou, que você falou, puxa vida, consegui meu objetivo? Teve eu não vou poder assim entrar muito em detalhe da dinâmica, né? Mas existiu um que me chamou muita atenção. E eu acho que a partir dessa experiência eu mergulhei ainda mais nesse meu propósito, que é o seguinte:
o fundador morreu precocemente e ficou a viúva e os filhos. E os filhos começaram a se degladiar para quem é que de fato vai seguir a sucessão. Quando eu fui chamado para adotar um modelo de governança, que é trabalhar o organograma, o fluxograma, visão, missão, valores da empresa, papapá. Mas no momento que essa construção conjunta foi se aprimorando e as relações foram sendo ressignificadas e cada um validando o outro na sua habilidade, essa viúva que já não mais comemorava, confraternizava o Natal, ela pôde oferecer aos filhos e noras um Natal com seus netos, e isso me deixou assim muito tocado, porque é esse o efeito colateral da forma como a gente intervém. Eu não sou o agente da denúncia, da falta da empresa. A minha intervenção é a potencialidade dessa família. Que existe, né? Se deu origem a uma empresa dessa, existe, né? Existe. E se elas estão juntas, é porque há algo que ainda os une. Então a gente precisa trazer isso à luz, sabe? Então esse efeito colateral me foi muito gratificante. E nada mais simbólico, né? Do que uma reunião em família em pleno Natal. Em pleno Natal. Para a gente terminar mesmo agora, tá? Que eu acho que é um ponto importante. Diante de tudo isso, dessa descoberta aí, vale lembrar que toda cura gera responsabilidades, o que é muito benéfico, né? Exato. Quando a gente está naquele lugar de refém do passado, né? Lembra que eu disse que se eu não ressignificar o passado, eu me torno refém daquele que gerou dívida para mim, né? A cura, ela tem a ver com o seguinte: eu preciso me responsabilizar pelo lugar que eu estou hoje. Eu preciso me responsabilizar em ressignificar isso. Eu preciso me responsabilizar em entender que o objetivo não foi me magoar nem me gerar dívida, foi a circunstância. Então isso gera responsabilidade. Então a cura, ela está intrinsecamente ligada à sua capacidade de se responsabilizar pela vida que você tem hoje e pela vida que você quer construir no futuro. E resolver, né? Correr atrás da solução, da cura. Resolver de maneira assertiva, utilizando um diálogo bem arquitetado, bem significativo, sem transitar pelas palavras da denúncia nem da falta. Isso sim é capaz de dar um novo sentido para esse indivíduo. Eduardo, muitíssimo obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma última... Não, eu quero agradecer a você por esse espaço. E por que isso é significativo para mim? É a capacidade de eu dar voz às minhas vivências e às minhas experiências, respeitando a ética, né, de todo o meu cliente, né? Mas na intenção de trazer luz e boas novas para outras famílias que, por alguma razão, esteja envolvido nessa mesma trama que a gente desenhou aqui. E de mostrar que existem ferramentas para solução, né? E existem ferramentas que vão respeitar, às vezes, muito essa dor, né? Que está ali escondidinha. Interessante, né? Um carinho na ferida machuca. Então, quando você fala de dor, né? Como é importante essa leitura por dentro, né? Para compreender o que essa ferida precisa. Mas a gente só pode intervir nessa trama se houver o querer. Pelo menos de uma pessoa. De bola. Muito obrigada. Diálogo super engrandecedor. Espero que a gente tenha outros. Obrigado a você.